Mas aí houve também o seguinte, o Dr. Breno, uma vez, ele nos disse assim, para resolver a situação do Correio do Povo, só uma bomba atômica. Ele usou essa expressão. Sim, mas aí já teria aconteceu, chegado a uma situação tal... Exato, uma situação caótica. E quando chegou nessa situação caótica, houve um problema que ele herdou, que isso realmente não foi culpa dele, foi consequência de uma série de coisas. Foi o seguinte, o governo federal havia decidido socorrer o Correio do Povo, financeiramente. Isso estava resolvido. Seria um grande empréstimo, só que para fundamentar esse empréstimo... Era o Figueiredo, presidente? Era, sim, 1983. Hein? Só que para fundamentar esse empréstimo, era necessário que o Correio do Povo apresentasse os papéis referentes às propriedades de todos aqueles terrenos que compõem até hoje, porque isto foi adquirido, resgatado pelo Dr. Renato Ribeiro, o que começa no local onde foi a primeira sede, fazendo a volta pela Rua Caldas Júnior, todo o edifício, que antigamente se chamava Edifício Hudson, e chegando até a metade da quadra da 7 de setembro. Só que alguns prédios daqueles tinham sido adquiridos no final do século XIX, da fundação do jornal. Outros em torno de 1910. Outros foram adquiridos no período já que o teu avô, Joaquim Alcaraz, administrava o Correio do Povo, ajudando a irmã, Dona Dolores, que havia ficado viúva. Então, aos poucos, mas só aos poucos, o Dr. Breno conseguiu juntar as escrituras daqueles prédios e muitas não se conseguiu. Com isso, a Caixa Econômica Federal, em nome do Banco do Brasil, com quem era feita a operação, começou a liberar em partes o empréstimo e não o empréstimo global necessário para enfrentar toda a crise. Bom, você pode imaginar, então, Baqueri e Flávio, apenas alimentava a situação difícil, aquele dinheiro que entrava, mas não resolvia, porque não chegava o empréstimo global que o Correio do Povo precisava para não sobrar, né? Vocês devem estar recordados, o Correio do Povo, por muitos e muitos anos, durante todos os anos que eu trabalhei lá, ele pagava quinzenalmente. A gente descia e tinha o guichê ali embaixo, e ali a gente recebia a quinzena. Só que não era pago no dia 15, nem no dia 31. O Correio do Povo Que era em dinheiro vivo. sempre pagava Não, dia pagava 13, né, dia 29, sempre antecipado. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo, o Correio não tinha. O doutor Breno não ia a bancos. Os banqueiros iam ao Correio do E Povo. aí, no final, inverteu a situação. Mas não pode. Foi isso? Isso aí não pode ter acontecido porque o doutor Breno, de uma hora para outra, passou Então, a ser uma pessoa incompetente. Em 1983, eu estava justamente na Europa, quando estava em Portugal e tinha viajado para a Itália. Foi o ano que o Paulo Roberto Falcão se sagrou campeão pelo Roma, na Itália, e eu recebi a informação por telefone de que haviam pago os salários através de um vale e não o salário integral, como era no tempo que o Baqueri está referindo. Este era o início do final, né? O início do desastre. E a Folha? A Folha foi junto nisso, não é, Flávia? Foi antes ou foi junto? A Folha foi junto nisso e também por erros... A Folha data de também por 1937. E também por erros... Folha da Tarde. E também por erros, né? Eu fui o último diretor da Folha da Tarde e me coube apagar as luzes e fechar a porta, né? E a Folha da Tarde, na minha opinião, a Folha da Tarde foi para o saco porque deixou de ser vespertina. Eu também. A minha tese também. É isso E a aí. minha também. Então concordamos nisso. Começou a sair cada vez mais cedo. Começou a sair cada vez mais cedo e deixou de ser o jornal fantástico que era, vespertino, que intervinha na vida da cidade, né, em pleno funcionamento, todo mundo andando na rua. Vocês se lembram, as pessoas disputavam a Folha da Tarde na boca da máquina, na rua 7 de setembro. Era uma coisa fantástica. Algumas vezes eu tive a oportunidade de conversar com o Francisco Antônio sobre esse problema de deixar de ter sido vespertino. Eu dizia para ele, ele vinha com o argumento das despesas, né, da despesa de distribuição de transporte, do jornal. Bom, deixa, não queira levar a Folha da Tarde para Erechim ou para Uruguaiana. Para vender Façam 20 da Folha jornais da em cada Tarde o jornal da grande Porto Alegre, que vai até Caxias. Como era, claro. Né? O jornal seria mantido e existiria até hoje, com sucesso. Aquilo foi burrice. Eu assumi a secretaria da Folha da Tarde. A maior burrice foi botar um terceiro jornal, a Folha da Manhã. Pior que ainda. praticamente concorria com a Os Folha. três concorriam entre si. Isso.
A Folha da Tarde, em 1967, quando eu assumi a Secretaria de Redação, tinha uma média diária de 70 mil jornais. E aí foi crescendo, Era muito, chegou né? a 100 mil jornais. Quando Porto Tanto? Alegre, 100 mil jornais. Quando Porto Alegre tinha 700 mil habitantes, a região metropolitana toda tinha metade da população de Era hoje. muita coisa. Era uma coisa fantástica. 100 mil? Aí foi recuando e chegamos, então, em 1984, nesse período aí, a tiragem da Folha da Tarde era 20 mil Aliás, jornais. o Flávio e meu querido, você não acha que está faltando um vespertino em Porto Alegre? Pois esse é o sonho de todo jornalista. Qual Pois é o mas jornalista que eu não gostaria de conheço trabalhar no vespertino vespertino? no mundo. Não? Não. Eles foram É raríssimo. eles se reduziram muito, são raríssimos. O Le Monde é um É o jornal que sai de véspera. né? É o vespertino, Isto. que a rigor é o matutino É. do dia seguinte. Isso mesmo, né? Então, Mesmo no Chile, que eu acho um primor Chile- em matéria de imprensa. e na Argentina mesmo Não tem tem? algumas experiências muito fracas, né? Tinha o La Razón, que tinha 6 edições. 6 edições. Às 6 da tarde saía o Sexta La Razón. Olha que coisa fantástica. Né? Mas isso tudo mudou por uma série de fatores. O advento da televisão, o problema de transportes, né? Tudo isso, né? Aí eu acho que tem lugar locomoção nas para um cidades, né? vespertino. Eu também acho. Acho que tem. Até porque os jornais hoje são jornais dormidos. Né? Não há nas redações uma preocupação assim. Né? A preocupação é fazer o jornal bem feito, tecnicamente, né, bonito, não deixar de botar as coisas que realmente precisam ser divulgadas. Mas não há aquele espírito que existia no nosso tempo, né? De você buscar até o que se chamava de o furo. O furo, não existe. Não é mais nada. A minha tese é que os jornais se transformaram em revistas e as revistas se transformaram em almanaques. Não é isso? Bem pensado. Bem pensado. Voltamos para concluir a história do Correio do Povo, vista por seus 3 antigos colaboradores, Walter Galvani, Baquer Duarte e eu. Logo a seguir.